Eu convido para a sua apresentação Enio Meine, diretor de operações do Bancob. Enio é advogado com MBA em Gestão Estratégica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras pós-graduações. Tem 35 anos de experiência no cooperativismo financeiro. É autor de vários livros e artigos sobre cooperativismo financeiro. Professor convidado de pós-graduação da USP, Fundação Getúlio Vargas, UNOeste, Univale, Unigipa e Universidade do Contestado. Senhoras e senhores, com a palavra, Enio Meine. Obrigado por permanecerem aqui, por me aceitarem aqui. Eu acompanhei um pouco das discussões, dos debates, é uma entidade plurima, bacana ver isso, né? Vocês discutirem os assuntos de interesse de vocês. E digo que no cooperativismo esses debates também acontecem com muita frequência e com uma candência parecida, é bacana, né? Tem que aprofundar, explorar. Parabéns pelas lideranças já indicadas para liderar um novo ciclo, né? Da ABRAP, cumprimentos à direção que passa o bastão e minha gratidão pelo convite. Dito isso, feita essa introdução, pretendo ser bastante breve, o Bruno já deve estar por aqui também. Vou trazer aqui algumas informações sobre o cooperativismo financeiro e vou tentar estabelecer um vínculo, um link com o associativismo, até porque cooperativismo é a espécie do gênero associativismo. E quem diz isso é a nossa própria Constituição. Gente, vamos começar por aqui. Eu vi vocês falarem ao final sobre a presença de parlamentares. É possível que muitos já conheçam a certa generosidade da Constituição Federal sobre associativismo e cooperativismo, né? Aliás, é a Constituição que aproxima as duas iniciativas. Os dispositivos mais importantes que se reportam à nossa atividade são os artigos 5º, inciso 17 e 18 e o 174. Lembrando que no inciso 17 está previsto que é plena liberdade de associação, desde que seja para fins lícitos. Então não pode, por exemplo, para fins paramilitares. A gente tem algumas iniciativas aqui não muito apropriadas. Enquanto que o inciso 18 fala que é plena a criação, plena liberdade de criação de associações e de cooperativas, uma cooperativa na forma da lei. A criação de associações não tem nem remissão na forma da lei. Você vê que tem um incentivo forte. E o mais importante dos dispositivos da Constituição Federal sobre a nossa atividade comum é o 174, parágrafo 2º, que eu sempre sugiro que os senhores e as senhoras invoquem ao pleitear qualquer prerrogativa, qualquer apoio de caráter institucional. O que diz esse dispositivo? A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Repito, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Então, a Constituição é imperativa, não depende de qualquer complementação. Está lá escrito. E nós temos o direito e o dever, em representação aos nossos filiados, de invocar esse dispositivo constitucional. Então, fica uma dica aqui de a gente sempre reportar, inclusive na nossa batalha jurídica. Eu vi que tem algumas questões que envolvem, né, corresponsabilidade e outras. Então, invoquem esse dispositivo da Constituição que certamente produzirão algum tipo de sensibilidade para quem tem o dever de dar a sentença no final, de julgar os nossos pleitos, tá certo? Bom, daqui para frente eu vou ser um pouco mais específico sobre o cooperativismo e ao final eu vou falar sobre a organização sistêmica associativa e alguns mandamentos que são fundamentais para que nós tenhamos um convívio produtivo, pacífico, né, virtuoso, que é o que todos nós desejamos. Esse é o propósito ao final, tá certo? Bom, rapidinho então, para que vocês tenham uma ideia, quer dizer, esse tipo de associativismo ao redor do mundo vincula, é o maior movimento socioeconômico do planeta, vincula 1 em cada 6 habitantes, reunindo 15% da população mundial. Dito de outra forma, 15% das pessoas ao redor do mundo são sócias, ou associados ou membros de uma entidade cooperativa. Você vê que os membros das cooperativas chamam associados também, assim como os membros da associação aqui, tá? Em função dessa identidade aqui. Tem uma outra forma de designar que é cooperados ou membros, mas enfim,
Então, vocês veem que é um movimento relevante. O que eu queria destacar, na verdade, é isso daqui, na sequência. Esse tipo de associativismo gera 280 milhões de empregos ao redor do mundo. Eu não vou falar das questões econômicas, do faturamento e tal, pode até ser relevante, mas eu quero destacar mais esse caráter, essa repercussão social, emprego e renda. 280 milhões de pessoas significa 10% da população mundial ocupada. Significa 20% mais que todas as multinacionais ao redor do mundo empregam. Estou falando de associativismo. Um tipo de associativismo que é o cooperativismo. No Brasil, são 500 mil pessoas, fora os membros, que dependem do emprego e renda no cooperativismo, das várias formas de manifestação cooperativa, que, aliás, está presente em todo o país, assim como está presente em todos os 5 continentes. E, finalmente, só para dar uma ideia um pouco da expressão, já que o meu negócio aqui é falar mais especificamente sobre o cooperativismo financeiro, das 50 maiores instituições financeiras ao redor do mundo, 6 delas são de natureza cooperativa. Temos 3 na França, Holanda, Alemanha e uma entidade cooperativa japonesa. Então, também em termos de representatividade econômica, as entidades cooperativas financeiras elas são muito relevantes. Vou fazer apenas um recorte de um país da Europa, França, a segunda nação mais próspera da comunidade europeia, da União Europeia. 39% da população utiliza o serviço de cooperativas financeiras e não de bancos. Ou seja, utilizam o serviço da sua própria instituição financeira. São os chamados banqueiros cooperativos. A pessoa é dona, fiscaliza, compartilha o resultado. Fundamentalmente, essa é a equação de uma entidade financeira de natureza associativa, chamada cooperativa. Adiante. Por que o cooperativismo financeiro? Vocês poderiam perguntar se a gente tem tantos bancos, tem fintechs e tem outras iniciativas, muitas, iniciativas ortodoxas e iniciativas heterodoxas. Bom, o Banco Central tem uma proposta. Antes disso, só quero lembrar aqui uma manifestação do Prêmio Nobel da Economia 2013, Robert Shiller, que em um evento no Canadá, que movia cooperativas e outras empresas, fez lembrar que cooperativismo é sempre um movimento inovador, atual, sinônimo de boa sociedade. Do que eu estou falando? A gente fala muito em capitalismo consciente, economia compartilhada, economia de rede, protagonismo coletivo, etc. Tudo isso, em alguma medida, se a cooperativa for bem administrada, como qualquer empresa, nem todas são, tem que ser honesto, nem todas são, como nem todas as empresas são adequadamente administradas, mas se ela for bem administrada, ela produz resultado econômico e social diferenciado. Por isso, essa menção desse economista, de certa forma, apreciativa da iniciativa cooperativa. Aqui eu sigo para lembrar que o Banco Central, aí eu vou responder a pergunta, por que o cooperativismo financeiro? Por que o cooperativismo financeiro, se a gente tem o Brasil todo coberto por ótimas instituições financeiras convencionais, que são sólidas, lucrativas, muito bem administradas, fiscalizadas, bem fiscalizadas pelo Banco Central, referência no sistema financeiro ao redor do mundo. Isso mesmo. O sistema bancário brasileiro é referência ao redor do mundo. Agora a questão é, os usuários do serviço financeiro de bancos estão igualmente contentes? Como está eventualmente o regulador, como estão os donos? Essa é a questão. E sempre quando a gente busca alguma solução de mercado, a gente tem que olhar para o consumidor. Consumidor mandando, inclusive nas nossas atividades. Não interessa mais o que nós temos de proposta para o usuário, para o consumidor. Interessa o que o consumidor quer, como ele quer, a hora que ele quer e com que preço ele consegue pagar. E essa é a resposta que nós precisamos dar. Inclusive bancos, grandes bancos, entre os maiores, mudando assinaturas. Do tipo, feito para você, para o que você procura. Veja a diferença? Feito, solução de prateleira para você, para o que você procura mesmo. Então, essa é a mudança de comportamento das empresas em geral. Estou dando um exemplo do sistema bancário. E aí que o Banco Central falou assim, não está legal. Primeiro, e isso não é afirmação, esse recorte que eu vou fazer não é afirmação dele, ele só disse que não está legal. Aí eu estou dizendo por que não é legal. E vocês, em alguma medida, haverão de concordar, os usuários também, os demais usuários. Nós temos um sistema bancário oligopolizado, sim ou não? 80% de todo o movimento bancário brasileiro está sob a gestão de 5 instituições.
E são as operações verticalizadas no seu todo, é crédito, é depósito, é meios de pagamento, é adquirência, cartão, tudo. Né? Culpa das instituições? Absolutamente. Aliás, muitas dessas grandes instituições salvaram o sistema financeiro brasileiro nos anos 90, vocês recordam? No Plano Real, né? No PROER, os caras foram lá e bancaram. Então, tem que elogiar, né? Os bancos são muito importantes na história desse país. Só que, neste momento, a gente viu outro dia uma pesquisa da Deloitte, feita ao redor do mundo, incluindo o Brasil, que aponta que 50% dos usuários do sistema financeiro brasileiro não estão contentes com o serviço. Ou porque são mal atendidos, ou porque o banco não atende a sua demanda conforme a especificação, a sua necessidade, ou porque os preços são inadequados, ou porque os bancos simplesmente mandam para canais não presenciais. Né? E aí vocês acompanham o fechamento de agência e tal. Mas tudo isso está normal, né? É apenas uma forma diferente de fazer. Aí o Banco Central falou o seguinte, vou dar uma olhada nisso e eu vou fixar, isso aconteceu neste ano, tá? Isso é recente, eu vou fixar 4 diretrizes, 4 dimensões estratégicas, ou 4 objetivos estratégicos para o sistema financeiro nacional. São eles. Primeiro, inclusão. Nós temos 50% a 60% dos brasileiros, inclusive de pessoas que atuam no pequeno negócio, que tem uma inclusão precária apenas. Não tem uma inclusão financeira efetiva. As pessoas físicas, né, de menor posse, têm uma conta corrente e um cartão de débito. Não tem limite de cartão de crédito, não tem seguro, não tem acesso nem a microcrédito. Isto se chama inclusão precária, ou não inclusão, ou pode dar qualquer outro sinônimo, mas que não são verdadeiramente atendidos, não são. Daí tem uma grande oportunidade de alguma instituição que não tem o lucro como seu propósito principal, já que o membro é dono, lembrando, o associado, o cliente de cooperativa é também o dono. Então, essa questão de produzir grandes margens não tem sentido. Você tira de um bolso e devolve para o outro. Tira do bolso do cliente e devolve para o bolso do dono, que por acaso é a mesma pessoa, a mesma que administra, a mesma que fiscaliza, etc. Então, as cooperativas podem promover isso. E uma evidência de que o associativismo cooperativista promove isso é o seguinte número: em 10% dos municípios brasileiros, eu falo precisamente de 620 pequenas comunidades por todo o país, não tem atendimento senão por uma cooperativa financeira, não tem agência de banco. Tem lá uma agência lotérica e tal, que oferece algum serviço, você paga uma continha. Agora você quer tomar um empréstimo, quer fazer investimento, você não consegue. Quer ter um atendimento qualificado, quer ter uma consultoria financeira, você não tem. Culpa de quem não está lá? Não, é apenas um modelo, é apenas uma forma diferente de fazer. E vocês podem perguntar, mas nesses 620 municípios, as cooperativas estão levando, né, prego, estão tendo prejuízo? Absolutamente não. Está dando resultado econômico. Além de praticarem tarifas menores, preços menores, porque não visa o lucro, porque não tem por que transferir renda para terceiras pessoas, o dono é o mesmo. Então, sobra isso, né? A cooperativa está lá fundamentalmente para se manter e prestar serviço. Isso é muito legal. Acho que um dos serviços mais nobres. Isso fomenta a economia local, gera emprego, renda, faz reter a renda. Né? Isso implica reciclagem da poupança na própria comunidade, porque se não tiver uma agência de instituição financeira lá, o que acontece? Para onde vai a galera? Vai o dono do pequeno negócio, a pessoa física? Vai para a cidade mais próxima, gasta dinheiro, gasta tempo e leva a renda que ele produziu numa comunidade para outra. Isso é matemática, é simples. Então, a existência de uma instituição comunitária, associativa, local, de propriedade das pessoas que lá estão, implica reciclagem da poupança, permanência da renda na comunidade. Depois, a educação. Antes de falar de transparência, vou falar de educação. Todos os anos, vocês devem ter ouvido falar, e tem uma atuação do SEBRAE muito importante, na companhia do Banco Central, nós temos a Semana Nacional de Educação Financeira, que é voltada para as pessoas mais humildes, que não têm, enfim, formação no campo financeiro, que não têm conhecimento, né, que não têm notícia como administrar um fluxo de caixa, né, como cuidar das despesas e receitas e tal. Então, o Banco Central promove isso, as instituições financeiras todas participam. Aqui tem um detalhe legal. Qual é o nível de engajamento dos grupos de instituições financeiras, fintechs, bancos e cooperativas? Vou dar o número do ano passado. Nós tivemos 15 mil iniciativas, ações, eventos, encontros, reuniões, abordagens, nessa Semana Nacional de Educação Financeira, em todo o país. Coisas super legais, muita gente participando.
Dessas 15 mil iniciativas, 12 mil foram de cooperativas financeiras. Elas estão, isso é dado do Banco Central, tá, gente? Entra no site, Semana Nacional de Educação Financeira, percentual de participação de cooperativa, o banco está tudo lá. É só entrar tranquilo, né? Eu só estou dando aqui algumas evidências de que o associativismo ele está sempre vinculado ao interesse das pessoas, dos seus membros, né? E as cooperativas têm esse compromisso. Afinal, o cliente é o dono, né? O dono é o cliente. Essa dupla condição impõe essa responsabilidade diferenciada. Outro aspecto é o fair play na arena financeira, né? A gente está falando tanto de futebol ultimamente. Transparência é fair play, né? É verdade, né? Escancarar número, dizer quanto custa uma operação, qual é o meu custo administrativo, quanto que é o meu custo tributário e tal, para eu poder no final precificar a operação. Segundo o Banco Central, esse tipo de informação não chega adequadamente ao usuário, por isso que o usuário está inconformado. Ele acha que é muito, né? Muito que está pagando para o sistema bancário convencional, principalmente, e daí porque o Banco Central quer abrir um pouco mais as contas. Eu acho perfeitamente justo e sustentável isso. Finalmente, a competitividade. Se nós temos 5 bancos controlando 80% ou mais do mercado, então é conveniente que entrem outros agentes. Por isso que vocês estão vendo fintechs, Nubank por excelência, por exemplo, XP, né, entre outras entidades entrando nesse mercado. E por isso que as cooperativas financeiras, que não são tão heterodoxas e nem tão convencionais, atuam na linha do meio, tão presentes, né? E aí eu já falo, já me encaminhando mais para o final, sobre alguns números da presença do cooperativismo financeiro no Brasil, né? Já com esse papel de promover a competitividade. Se as cooperativas atuarem bem, as fintechs e outras entidades, naturalmente que vai haver um reposicionamento de quem é dono do mercado, como em qualquer iniciativa. Se tem concorrência, a coisa funciona. Qualquer tipo de iniciativa, não tem remédio melhor. Concorrência é a solução, não tem jeito. Então, daí porque o Banco Central está com essa proposta, com essa agenda, e é super legal. Aqui nós temos uma manifestação do presidente do Banco Central, em julho deste ano, estou trazendo apenas um recorte, foi uma entrevista no Estadão, no estado de São Paulo. Ele faz uma alusão às cooperativas, a agenda sai desses 2 pontos, o título é "Queremos tirar o governo da jogada", quer dizer, para movimentar mais iniciativa privada, e uma das perguntas sobre o sistema financeiro é qual a mudança? Né? Saem 2 pontos para ser uma agenda mais ampla. Estamos trabalhando para aumentar o cooperativismo, obviamente cooperativismo financeiro aqui, né? Está trabalhando no sistema financeiro nacional. Temos o objetivo de mais do que dobrar. Significa o seguinte: se as cooperativas hoje detêm 10% do volume de crédito do pequeno negócio, e esse é o número, 10% de tudo que se empresta para micro e pequena empresa no Brasil é emprestado pelas cooperativas financeiras, a ideia do Banco Central é, no mínimo, passar para 20% em 3 para 4 anos. Então, veja que é uma proposta interessante, quer dizer, que interessa ao governo, que interessa à sociedade, e nós todos aqui, associativistas que somos, né, temos esse dever de levar a bom termo esse desafio. E aí falou outras coisas, de saltar o crédito de 8% para 20% até 2022. 20% do crédito é o número da Europa, é o número da Alemanha, nação mais rica da Europa. Lá as cooperativas têm 20% do mercado, e 80% é para o sistema bancário convencional. Por isso essa alusão aos 20%, né, um número solto, ok? Aqui eu vou, desempenho, eu vou passar, eu ia passar um vídeo, mas temos pouco tempo. Aqui alguns números, tá, gente? Sobre o cooperativismo financeiro no Brasil. Primeiro, é a maior rede de agências físicas. Oi, Brunão, bem-vindo. Tudo bem? Desculpa me antecipar aqui, viu? Eu falei mal de você no início, agora só vou elogiar. Que isso. Valeu, vamos te ver aí. Alguns dados, eu lembro que eu falei de presença física e não presença do sistema bancário. Hoje as cooperativas, no seu somatório, nós temos muitas bandeiras, tem Cicobi, Sicredi, Unicred, Uniprime, né? Oi? Está no final já, meu? Que eu mencionei do crédito para pequeno negócio, né? Oi? Rondônia, tá vendo lá, regionalmente, eu já ia fazer esse destaque, 10% é o número nacional, consolidado. Agora, há regiões do estado, como a região sul, e Rondônia, como eu citei aqui,
que em alguns casos, em algumas linhas de crédito, a representatividade das cooperativas ultrapassa 50%. Ou seja, é um número superior ao número europeu, como vocês estão vendo aí, né? Então, fiz uns recortezinhos. O potencial que as cooperativas têm com 6 mil agências, quer dizer, é muito maior que o Bradesco, muito maior que o Banco do Brasil, é muito grande, né, para dar essa contribuição que a sociedade quer e que o Banco Central aspira, enfim, todo mundo, né, Bruno? Uma pena que não são totalmente integradas, a gente tem uns deveres de casa para fazer, entre as bandeiras do cooperativismo financeiro, a coisa não anda tão azeitada como deveria azeitar, né? Deveria ser, então a gente tem os desafios internos também, mas enfim, está aí o potencial. Como eu disse também, 10% dos municípios, bem acima, no meio ali, as cooperativas são as únicas com presença de agências, e por aí vai. Vocês veem lá que a terceira maior operação de consórcio do país, só tem 2 operações de consórcio superiores das cooperativas financeiras, primeiro do Bradesco, né? Depois tem mais uma instituição aí, e já vem as cooperativas. Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos a tal da Black Friday, que virou Friday Monday, né? Porque a gente estendeu um pouco. Se tem uma ideia, numa das bandeiras onde a gente trabalha, nós crescemos a operação de consórcio, que eu já tenho uns 7, 8 anos, nós crescemos 10% em um dia e meio. Fizemos 1 bilhão e 200 milhões em carta de consórcio em um dia e meio, Bruno. Ou seja, é o potencial que está instalado, né? E outra, gente, com taxas mas muito inferiores à média do sistema financeiro. Por quê? Porque o cara é o dono, o comprador da cota de consórcio é o dono, você não tem a preocupação com a margem. É simples, não precisa fazer muita elucubração, muita justificativa, porque se o cara é dono do negócio, está tudo em casa, né? Você tem que sobreviver, tem que gerar um resultado para sustentar o negócio. Fora disso, esquece. Porque não é uma entidade que visa o lucro, por definição. Por definição. E aqui tem um outro dado interessante, 100 mil pessoas trabalham nas cooperativas financeiras no Brasil e que servem 15 milhões de pessoas, cooperados e alguns usuários. Então, lembra, 500 mil pessoas, 20% são de entidades associativas cooperativas financeiras. Mas o número, Bruno, mais legal de todos, que deve ser importante, né, deve ser um direcionador de futuro do comportamento bancário, é esse. Em um ano, em 2018, essas taxas estão disponíveis no site do Banco Central, em jornais, em sites de bancos. Em um ano, as pessoas que operaram com cooperativas financeiras, ou seja, com as suas próprias instituições financeiras, de caráter associativo, economizaram 20 bilhões de reais. Eu repito para que fique bem claro, não são 20 milhões. Em um ano, o fato de as pessoas terem escolhido as cooperativas financeiras, portanto, de terem exercitado a sua condição de donos de instituição financeira, fez com que essas pessoas tivessem um agregado econômico de 20 bilhões de reais. Não é pouco. Bacana a sua música, anima bem. Dá um tchan a mais. Legal. 20 bilhões é um número legal. Aí assim, vem uma pergunta. 20 bilhões é o lucro de um grande banco desses. Talvez um pouquinho acima, né, Bruno? 20 bilhões do banco vai para onde? Para onde que vai o lucro de uma instituição convencional? Qualquer empresa, não importa. Vai para o bolso do dono. Não sei aonde que ele vai empregar e tal. Normalmente ele não reside, não empreende nas pequenas comunidades. Ele está em grandes centros. Alguns, inclusive, com medo de seus familiares serem sequestrados, moram fora do Brasil. Investem lá fora em dólar, porque me parece mais seguro, né? Agora, esses 20 bilhões gerados de economia, de resultado, o, entre aspas, lucro das cooperativas, para onde que foi? Foi para a associado que fica onde? Nas próprias comunidades. Ou seja, o dinheiro não sai do caixa e não sai do bolso das pessoas onde elas residem e onde elas empreendem. Isto é associativismo. Isto é associativismo, repito. Esse é o nosso negócio, todos que estamos aqui. Segredo disso tudo, gente, aí eu quero fazer um link final com a entidade de vocês, com a iniciativa associativa de vocês. O segredo disso tudo qual que é, galera? É isso aqui, estruturação sistêmica, é unidade do setor,
né? Se cada cooperativa brigasse com outras cooperativas, fosse para um lado e tal, certamente não teriam alcançado isso que alcançaram. Só isto, como na entidade de vocês, permite ganho de escala, permite economia de escopo e permite fundamentalmente empoderamento institucional que vocês estão buscando. Sem a unidade, nós não chegamos a lugar nenhum. O que os concorrentes, os competidores adoram é que nós briguemos entre nós, que nós rachemos. É isso, mas a gente não pode ceder a essa tentação. E aí, complementando essa percepção, eu queria aqui falar de 10 mandamentos associativos, que são caríssimos no mundo cooperativo, no mundo da organização sistêmica, e que também se aplicam igualmente aqui à entidade que vocês representam, enfim, o que representa vocês. A primeira é somar, né? É muito simples, né? Somar é muito melhor do que dividir, rachar, tá certo? Segundo, escutar. Não tem diálogo se a gente não escuta. Isso é absolutamente fundamental. Se você não abre seus ouvidos, né, para aquilo que o interlocutor tem para falar, você não dialoga. Se o cara começa a falar, você já corta, esquece. Então, tem que ouvir todas as pessoas que fazem parte da entidade. É fundamental, porque tem um monte de boas ideias em cada um de nós. Isso são coisas, gente, elementares. Eu não estou trazendo nenhuma grande tese de um grande escritor, o caramba, não é nada disso. São coisas como elas funcionam. Eu tenho 35 anos desse movimento, eu sei perfeitamente quando anda e quando não anda. E nem todos os sistemas aplicam o que eu estou propondo aqui, tá? Isso também fica claro. E quando não aplica, o que acontece? Racham e fragilizam. É tudo que o concorrente quer, né, Bruno? Então, nem sempre o que eu estou propondo é aplicado, mas quando é aplicado funciona, e quando não é aplicado tem problema. O terceiro mandamento é compreender. Compreender que ao lado dos benefícios individuais tem as obrigações coletivas. Você convive num grupo, numa associação, né, tem um estatuto, tem um regulamento, tem regras que se aplicam igualmente a todo mundo. Ceder diante do interesse geral, uma vez que o todo é mais importante que a fração. 5, participar dos fóruns que vocês fazem, de eventos como esses, em que se discutem e deliberam assunto de interesse comum. Depois não adianta xingar. Pô, não estava lá, como é que vocês decidiram isso? Pô, não pode. Mas cara, participa, tá lá, velho, participa. Defende a sua ideia, vai para cima. Se os seus argumentos são bons, se a sua ideia é boa, você consegue fazer prevalecer. Mas pensa no todo, não pensa só em você. Outra coisa, assumir responsabilidades e não tentar transferi-las. Isso é fundamental para um convívio sistêmico ou associativo. Honrar as deliberações do conjunto, ainda que individualmente o desfecho possa ser diferente daquilo que é almejado, né, pela pessoa que tem um posicionamento diferente. Ainda que seja adverso. Outro, agir prontamente, adotando ou cobrando medidas corretivas quando algum membro se desalinhar das orientações corporativas. O cara saiu da linha, não fez o que foi acordado, fragiliza a entidade, não adianta, não vai funcionar. Depois, confiar nas pessoas e nas entidades. Se a gente não confia, esquece. A confiança é fundamental, lógico, tem que ser conquistada. E, finalmente, compartilhar ao máximo as estruturas e atividades comuns que a entidade de vocês pode propiciar a todo mundo. E aqui eu quero encerrar mostrando para vocês como funciona na prática uma ação de inclusão, uma ação de cidadania financeira, uma ação de quem se preocupa com a comunidade. Ok? Eu peço só mais 4 minutos, é o fim, tá bem? O fato é o seguinte, é uma agência de uma cooperativa, então de uma entidade associativa, numa favela, numa comunidade lá em Belo Horizonte. Possivelmente seja essa a primeira, uma das poucas iniciativas da presença de uma instituição financeira numa comunidade com essa característica. Sabe o que é legal lá? Mais legal, além de tudo que foi dito, é que, com exceção da gerente, todos os demais funcionários são pessoas da comunidade. E o mais legal do que isso, todas elas com formação superior que não tinham encontrado oportunidade, enfim, de se colocar, de prestar serviço, né, para fazer desse país um país melhor. Tá certo, gente? E isso, evidentemente, que todo mundo pode fazer, né? Mas é uma característica de quem se preocupa com a comunidade. Eu deixei de falar no início, Bruno, que o cooperativismo, ao redor do mundo, ele se orienta por uma doutrina, né, que é baseada em valores e princípios. E o principal deles,
que é uma espécie de corolário, consequência, o resumo de todos os valores e princípios, é o interesse pela comunidade. Está lá escrito. Então, pode ser cooperativa na China, pode ser em algum país da Oceania, na América, na Ásia, cooperativa em todo lugar do mundo obedece valores e princípios, né? Por isso que tem esse compromisso aí com a comunidade. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, sejam bem-sucedidos, vida longa e sucesso para todo mundo. Muito obrigado ao Enio Meinen, diretor de operações do Bancoop. Eu convido agora o diretor técnico do Sebrae Nacional para falar sobre a importância do associativismo, Bruno Quick. Ô, Enio, só uma perguntinha aqui. Enio, aqui, ó. Só uma pergunta aqui, o seguinte. Oi, pois não. A gente, você falou aí muito certo, né, das cooperativas de crédito, tudo, mas a gente está vendo o seguinte, por exemplo, na minha cidade lá, uma cidade de 300 mil habitantes, nós temos dentro da cidade lá 3 cooperativas da área rural, tem uma da área médica e uma do comércio e da indústria. Então a gente vê assim, uma disputa pelo mesmo produto. Você não acha que isso aí, o cooperativismo de crédito, eles vão ter que desarmar o espírito aí, perder as vaidades e juntar tudo uma só, não? Eu acho que é um problema nosso, se a gente não juntar as cooperativas, nós vamos desaparecer, vamos perder para os bancos aí, particulares. Por aí que passa a sustentabilidade. Se não for assim, as cooperativas vão desaparecer também. Você tem toda a razão. Estamos preocupados e estamos trabalhando, mas isso é uma questão também. Você tem que ir derrubando a vaidade aos poucos, né? Mostrando as consequências que, se continuar dessa forma, vão desaparecer as 5, as 4 que estão lá, né? Pois é. Tem uma chance de ficar no Por mercado. exemplo, lá em Divinópolis, lá, tem uma cooperativa de uma cidade vizinha, que é Carmo do Cajuru, cidade de 20 mil habitantes. Outra de outra cidade pequena, de uns 15 mil habitantes. As duas concorrendo. Chegaram à conclusão agora, já juntaram as duas. É isso. O patrimônio líquido já dobrou. Então, o caminho, eu acho que o Tá. desafio é esse, né? Perfeito. Você tem toda a razão. Obrigado aí pela sua intervenção. O Bruno Quick, ele é diretor do Sebrae Nacional, engenheiro formado pela Fundação Educacional Minas Gerais, especialização em engenharia de tráfego, atuação como engenheiro de planejamento e produção, especialista em políticas públicas pela Unicamp, atuação empresarial nas áreas de indústria de transformação, comércio varejista e serviços de tecnologia da informação e consultoria. Presidente da Associação de Lojistas do Shopping Del Rey, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa da Associação Comercial de Minas Gerais, diretor de Comercialização e Articulação Regional do Sebrae Minas Gerais, foi gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, coordenador da assessoria legislativa do Sebrae Nacional e responsável pelas ações voltadas à melhoria do ambiente de negócios, em especial medidas e parcerias relacionadas à efetivação do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Senhoras e senhores, com a palavra, Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae Nacional, recebe o carinho e os aplausos de todos. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês pelo convite. Eu não conhecia ainda o Shaolin, fiquei conhecendo hoje, mas tenho a felicidade de conhecer há muitos anos o novo líder da entidade, o Doreni, né? Quando o presidente da CONAGE, Conselho Nacional dos Jovens Empresários. Então, muito obrigado pelo convite. E aí, quando eu resolvi não trazer uma apresentação e mais fazer uma conversa com vocês, para a gente, de fato, ver se a gente cria uma liga aqui, ver se a gente entende que a gente tem coisas para fazer juntos, Sebrae, com vocês, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Com certeza vocês têm empresas de eventos aqui que são grandes empresas, como a do Doreni, já está lá uma corporation lá em cima, não é isso? Mas seguramente no setor tem pequenas empresas. Isso é comum em todos os setores da economia, costuma a maioria ser pequena,
E ser pequeno não é ruim, ser pequeno é bom, tem agilidade, consegue ocupar nichos, e no setor de vocês tem muitos nichos a ocupar, né? Queria colocar para vocês uma coisa interessante, que as coisas vai aprendendo, né? A gente às vezes vai percebendo as coisas, às vezes consegue colocar em palavras. Uma dessas, que eu costumo dizer assim, as causas aproximam, né? Então, nessas causas, já nos o Enio que está aqui, ó, o mundo vai ficando pequeno, quando a gente vai persistindo numa coisa, a gente começa a encontrar aquelas pessoas em vários momentos da vida. Então, eu encontrei o Doreni lá atrás, nessa questão da CONAGE, se eu não me engano, foi quando nós conseguimos aprovar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, não foi isso, Doreni? Você presidir. A lei geral, que na verdade tem um simples, são 11 capítulos, nós mudamos a Constituição, nós mudamos uma lei complementar, nós conseguimos depois alterar essa lei 9 vezes, fazendo PDCA, fazendo gestão de política pública. E aí tem uma coisa muito legal, que o Doreni era na época o presidente da CONAGE, nós criamos uma frente empresarial pela lei geral, nós temos uma estratégia violenta de mobilização. E aí nós tivemos um trabalho de juntar várias entidades para a gente reunir força para conseguir regulamentar um dispositivo da Constituição que há 18 anos estava adormecido lá, que era o tratamento de verdade diferenciado para a micro e pequena empresa. Nós sonhamos grande. Eu lembro que eu sou engenheiro de formação, fui na CEBIC, meus amigos lá, falaram: ô Bruno, você nem parece ser engenheiro, rapaz, o cara mais pouca prática. Faz o seguinte, foca, é só tributo, mira no tributo, pega o simples, inclui a construção civil e está resolvido. Pô, nós vamos fazer uma mobilização dessa. Nós tivemos eventos, nós falamos de eventos. Nós fizemos eventos que reuniram 100 mil pessoas presencialmente, para reunir energia. Fizemos um monte de oficina técnica, que é outro formato de evento, e fomos rodando aquele negócio. Eu falei, pô, nós vamos fazer um movimento desse tamanho, juntar tanta gente, tanto tempo, tanta energia, tanta passagem, tanto não sei o quê, e coffee break, esse trem todo, né? Para a gente ir lá e mudar um negocinho. O Brasil precisa de mudar de patamar. Não dá para... Eu sou empresário de origem, minha família, eu tenho negócio hoje com meus filhos, e, enfim, estou metido nisso até debaixo d'água. Falei, não dá, chega, não aguento mais ver um setor tão importante, tão pulverizado e, por isso, tão maltratado. Só é maltratado porque é pulverizado. Então, vamos fazer. E aí nós fomos, falando, olha, eu sou engenheiro, mas não concordo com vocês, não. Vamos continuar botando pilha nesse trem e nós vamos virar uma página na história do Brasil no que diz respeito ao tratamento da pequena empresa. E aí nós conquistamos um estatuto. Quem tem estatuto? Criança e adolescente, idoso, arma, só tema quente, só tema estruturante de um país. Eu falei aqui 3. Então, um tema que é crítico, que é estratégico para o país, merece um estatuto. Falou, não, nós queremos arrumar uma coisa que mude sistemicamente, impacte o ambiente de negócio no Brasil. Né? E assim nós fizemos. 100 mil pessoas, tomamos um coro no primeiro ano, quase aprovamos, Renan Calheiros e Severino Cavalcante, fizemos um evento dentro do Salão Negro, aí na última hora, nada. Segundo ano, o povo, não, vamos parar com isso, qual que é o plano B? O plano B é retomar o plano A, e fomos para cima, teimosia, para perceber. Segundo ano a gente conseguiu voltar, esquentar de novo, quase 3 anos de trabalho, a gente fez uma lei complementar. O Brasil tinha 2,5 milhões de empresas optantes pelo Simples, hoje tem 16 milhões. O que esse número diz? Isso diz que 11 milhões de postos de trabalho no Brasil vieram dessas empresas. Né? Isso diz que esse setor está crescendo no PIB, esse setor é hoje quem segura o emprego, não só no CAGED, que é a carteira assinada, mas no PNAD, que pega a ocupação. A grande empresa, nesse período, encolheu 1 milhão de empregos. Nós crescemos, na verdade, 12 milhões de empregos. Imagina o Brasil hoje com mais 12 milhões de desempregados, com mais 7 milhões de desocupados porque não tem empresa. 7 não. Cresceu... cresceu 3,5% em micro e pequeno e cresceu 9,5%. O Brasil, então, com mais 24 milhões de desempregados. Isso aqui seria um inferno. Estava pegando fogo, estava igual a Venezuela hoje. Então, quem é que não deixou esse trem que virou uma Venezuela?
É o empreendedor brasileiro, que teve um tratamento minimamente, e olha que ainda é complicado demais. Alguém que paga ICMS? Alguém paga ICMS aqui? Aquilo é um desastre, aquilo é uma maldição. Então a gente tem que continuar trabalhando. E o Simples está sendo atacado, porque leu Folha de São Paulo domingo, 3 economistas, que a gente já conhece de outros carnavais, querendo diminuir o Simples. Sabe por quê? Porque o Guedes falou que vai diminuir 10% dos benefícios fiscais. Como tem muita gente grande que vai continuar com o benefício fiscal, pega o baixinho e põe na frente. Pequena empresa, põe na frente para apanhar primeiro. Negativo. E aí, de novo, não pode ter dispersão. Então, volto. Doreni nós conhecemos, e aí tem um fato legal, gente. Eu queria fazer o Doreni conversava ali fora. A gente tem que parar de perder tempo fazendo coisa que não faz diferença. O negócio que você faz hoje, vai pentear cabelo, mas tem que fazer de novo. Nós temos que começar a fazer coisa que seja estruturante, que tem um antes e que muda depois. Né? Que muda depois. Então, a gente falava dessas questões de fazer projetos estruturantes, fazer coisas que realmente transformem. E aí, a forma de fazer faz muita diferença. E quando nós trabalhamos junto lá, Doreni, a gente poderia falar, vamos fazer aqui tipo um mutirão. Faz um mutirão, aprova o negócio, depois todo mundo vai para um lado. Dispersa todo mundo. Nós somos mais atrevidos ainda. Além de mudar 11 capítulos em compras governamentais, quem é que sabia que pequena empresa tem preferência em compras governamentais? Vale para evento também, vale para serviço. Então está cheio de coisa lá dentro, para beneficiar. Dupla visita. Quem sabia que o fiscal do trabalho não pode chegar na empresa de vocês e mudar de cara? Tem que dar orientação, dá tempo para arrumar e depois voltar. Então está cheio de coisa lá dentro, a gente fez esse negócio. Né? Mas qual que foi o mais bacana? É que a gente falou, poxa, conquistar essa lei é uma travessia, igual tem um rio, a gente precisa atravessar o rio, passar por lá de lá. Né? A gente poderia ter atravessado de barco, nadando, esperando o rio baixar, atravessar a pé, mas a gente teve uma estratégia que incorporou um outro cuidado. Vamos construir uma ponte? Vamos construir uma ponte? Né? E assim a gente fez. A gente tem parceria com a CACB até hoje, com a CNDL, com a CONAGE até hoje, com a Brasil Júnior até hoje, com a CENI até hoje, e por aí vai. Isso é muito importante, porque se vocês têm um setor que é estratégico, eu vou falar um pouquinho disso depois, para o Brasil, resolvam os problemas de vocês, mas resolvam de forma que vocês vão cada vez se fortalecendo e formando uma rede mais poderosa. Vou dar um break aqui e falar do Enio. Quando a gente fez esse trabalho, na verdade, foi antes da lei geral. O estatuto é de 2006. Em 2002, a gente começou a olhar para o crédito para pequeno Brasil, para pequena empresa, que não tinha. Hoje não está muito diferente, mas já melhorou. Né? E aí nós começamos a olhar o que existia naquela época. Não tinha fintech, a internet não funcionava como funciona hoje. E aí nós fomos indo, chegamos lá em Belo Horizonte, em Minas, sou de Minas, aí falaram de um tal de Raimundo Mariano, era um que estava criando o Bancob. Vamos conversar com esse homem. Aí chamamos, vou falar muito de nome de pessoas, porque no fundo é isso, gente. Vale a pena saber os nossos nomes, o nosso telefone, para a gente trabalhar junto. O resto tudo se resolve a partir disso. Aí falamos, poxa, nós do crédito, a gente queria olhar esse tal de cooperativismo de crédito. Ah, tem um tal de Almada, mas era um pós-adolescente, assim, né? Cara novão, e o Raimundo, o fundador do banco, o senhor, ex-presidente do Benji, ou sei lá o que lá. Não, queremos trabalhar com você? Não, esse rapaz aqui vai resolver. Não, Raimundo, ele precisa de você, uma estratégia nacional que a gente discutir e tal, com Armínio Fraga, Gustavo Loyola, todo mundo, a gente juntou todo mundo do Sebrae, que podia ali enxergar o futuro e mudar. Aí ele falou, não, vai com esse menino aqui, esse tal de Almada, se vocês não gostarem, vocês me devolvem e eu volto. Hoje é o presidente do Bancob, é o Marco Aurélio Almada. Então nós fomos nesse trabalho, eu sei, era do Sicredi, era do concorrente, né? A pergunta do nosso amigo de Divinópolis, se era do concorrente, que até hoje não se olha como concorrente. Né? E aí a gente foi conhecer a história do cooperativismo em 2 lugares, em Maringá, no Paraná, que era clandestino, né? Porque você não podia fazer de micro e pequena empresa, tinha que ser de um setor econômico. Aí um cara chamado o Jefferson Nogaroli e o Luiz Agita deram o tumé no Banco Central. Eles falaram, põe todo mundo no contrato social, confecção, de biquíni, bicicleta, torta, bolo, suco, confecção. Juntou todo mundo e o troço lá estava dando certo demais. Aí levamos o pessoal do Banco Central para ver, funciona, se vocês não atrapalhar, funciona.
e fomos lá em São Roque de Minas, lá onde nasce o Rio São Francisco, né? A Serra da Canastra, e fomos lá olhar o Saroncred, que o Joãozinho foi buscar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil falou, olha, lá não era o Banco do Brasil, era Minas Caixa ou qualquer coisa do tipo. Falou, olha, lá não cabe banco, nem um tamborete. Aí está lá a cooperativa hoje. A cooperativa existiu? Vocês têm ideia do que essa cooperativa fez? Ela levou o sistema de ensino positivo, que era o melhor do Brasil, um dos melhores, para São Roque de Minas. Trouxe uma ONG francesa para certificar. Alguém já ouviu falar do queijo canastra? Aquilo era vendido a R$7 a peça na praça, lá em Piuí. Não valia nada, nada, e era ruim mesmo. Hoje, 70, 100, 120 reais uma peça, né? Ele trouxe uma ONG, a cooperativa lá começou a organizar a economia, fundou a associação comercial, trouxe grupo positivo, trouxe uma ONG francesa para certificar os queijos da Serra da Canastra. Ao poder desse negócio. O que está por trás disso? Organização, propósito comum, né? E aí, um dado momento, fomos para aproximar do Sicredi, porque nós, o Sebrae, achavam que tinha que ser um movimento só. Lembra disso? Alcenor, não era esse? Era o presidente, aqui Aureli Penido, e quem fez a pergunta, fez uma pergunta certa. Mas o tempo vai cuidar disso. Eu sou cooperado, hoje da Crédito Sudeste, era uma outra cooperativa rural, lá onde eu mexo com café. E aí se fundiu Muriaé com Espera Feliz. Isso vai se impor. Eu acho que o Banco Central pode ajudar a empurrar, e as confederações têm a obrigação também de ajudar a empurrar, né? Mas, enfim, então, gente, volto agora. Então, aqui tem uma pessoa. A gente tem que ter um grande projeto. Vocês precisam ter um grande projeto. E vou dizer porque que o Brasil precisa que vocês tenham um grande projeto. Depois eu vou falar com o que vocês podem contar com o Sebrae. Não é? Então, vocês precisam realmente... Por quê? Uma coisa muito simples, que é da vida. Quem aí tem um grande amigo que não vê há um ano? Eu tenho um monte. E a vida é assim. O amigo não é importante? É importante sim. Mas a vida, se a gente não tem um projeto que junta, o tempo vai passando, então as causas aproximam, mas os propósitos unem. Em um grande projeto, ele é um propósito declarado e ele tem uma dinâmica que faz a gente conviver. E em convivendo, a gente tem outras ideias. Incrementa o projeto, pode ficar tranquilo, vou seguir os 10 minutos, já vi. A gente incrementa o projeto, renova o projeto, né? Que é hoje o que está bombando Fail Fast, a meninada, startup, é isso. Faz e melhora, né? Peça desculpa, mas não peça licença. Não era isso não, desculpa, foi mal. E faz outro, né? Então, esse conceito, a gente tem que ter um propósito, Aureli. Então, a nossa ideia é assim, é trabalhar com vocês, a gente não pode fazer por vocês têm a parte de... Se vocês querem trabalhar, não é essa questão, estruturar o segmento de vocês de antemão, eu já afirmo que o Sebrae está de portas abertas, mais do que isso, está ansioso por receber vocês lá. Então, veja, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês rápido, é que uma economia de um país desenvolvido, ela se torna altamente complexa, né? Você tem fintech, quem conhece fintech? Vocês já viram o que é fintech hoje? Fintech deve ter uns 100 segmentos de fintech, não é isso? Tem fintech de cobrança, tem fintech de credit scoring, tem fintech de peer-to-peer, que é de emprestador para tomador, tem fintech para tudo, tecnologia bancária, tudo, e economia, isso é a cara da economia. Então, se esses segmentos não se organizam, inclusive para entender a relação de uns com os outros, e para tirar proveito de oportunidades tecnológicas, econômicas, sociais, vai passar a oportunidade, vocês não vão ser tudo aquilo que vocês podem ser. Então, a primeira coisa, é muito importante que vocês conheçam a agenda de vocês. E aí vocês falam, não, minha empresa é grande, eu não preciso de Sebrae, eu não preciso de associação, faturo não sei quantos milhões por ano. Eu vou fazer uma inconfidência aqui.
Ano passado nos chamou um colega de vocês que faz um evento, não sei se vocês conhecem, chama Rock in Rio, vocês já ouviram falar? Chama Roberto Medina. Falou, Bruno, ó, vi que o Sebrae está ajudando o negócio de rede sim, quer simplificar a abertura de empresa no Brasil. Fazer evento no Rio de Janeiro está ficando impossível. Primeiro ano eram 17 licenças. No segundo ano, 35 licenças. No outro, 53, e esse agora foi 60 e tantas licenças. Ou seja, um Estado que está precisando retomar o desenvolvimento, basta esse jornal, ver o que está acontecendo no Rio, Estado maravilhoso. A gente fica com esse estigma do Rio de Janeiro, a maioria do pessoal, muito grossa maioria, trabalhador, honesto e tal, e o Estado lá, esperando petróleo. Viram o que o petróleo fez com o Rio? Né? Não vai ser o petróleo, vai ser um projeto de desenvolvimento econômico que envolva as pessoas, não vai ser o negócio, vocês veem o que o petróleo está fazendo nas praias do Nordeste agora. Petróleo não é, pode ser bom, pode ser ruim, mas não pode. Então o que acontece? Ele falou, olha, nós precisamos de simplificar a realização de eventos no Rio de Janeiro. Então a gente, junto com a Fundação Getúlio Vargas, falou, pô, vamos embora, tal. Agora imagina, se um empresário que ocupa, ele mostrou os números, não vou lembrar, os números da projeção do evento dele, fora do Brasil, dentro do Brasil, o número de voos que as aéreas colocaram a mais. O aeroporto Santos Dumont bateu o recorde histórico de voos com o Rock in Rio. O cara fez aquele negócio todo, não teve problema nenhum, a gente não viu nada na televisão, não teve mesmo. Ele conseguiu fazer aquele evento e conseguiu levar a favela, tinha o espaço favela no Rock in Rio, não sei quem foi lá. Já deu uma cancha para fazer inclusão do evento, sucesso absoluto, descobriu talentos lá na... Enfim, e o Sebrae foi junto ali, orientando, capacitando o pessoal, ajudando a colocar lá dentro. Se esse camarada com essa força toda precisa, e ele tem lá um grupo de... Aí eu estou dizendo o seguinte, vocês têm agendas internas do setor, que são gargalos da atividade de vocês. Trabalho intermitente, é importante para vocês? Com certeza. Quem foi que arrancou isso no Brasil? A Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo Solmuti, meu conterrâneo. O Paulinho é o responsável por conquistar o trabalho intermitente no Brasil. Ganho para todo mundo, ganho para vocês. Esse está posto, regulamentou, está indo. Agora, licenciamento no Brasil é o caso de polícia. É o contrário, não é que é exercício do poder de polícia do Estado. É polícia em cima disso. Porque é um negócio horroroso. Atrasa, dispersa a energia. Para dar um único exemplo. Existe crédito formatado para o setor de vocês? Eu desconheço. Já pediram se cobre? Ó, sou do setor de evento, o setor tem essas características. E eu sei que é um problema, que o Sebrae, a gente tem um apoio institucional, que a gente patrocina evento. E toda hora, só fala, tem jeito de pingar um na frente, porque eu vou realizar, eu vou gastar agora, eu contrato agora, eu gasto agora, e o Sebrae só paga, começa a pagar 30 dias depois. Então a gente tem que lidar com isso. A gente sendo usuário ou apoiando o evento. Então vou dar dois exemplos, licenciamento, crédito e mais um monte de coisa. Então, vocês têm agendas estruturadas. Qualificação, profissionalização. Quem é de Rondônia aqui? Tinha um senhor de Rondônia aqui, ele lá, o chapéu. O Marcelo, que apresenta a Federação das Indústrias, encontrei ele ontem, hoje e ontem. Ele foi falar de um evento que vai acontecer lá, né? E ele falava, Porto Velho, que é o evento sobre desenvolvimento sustentável da região amazônica. Não tem nada mais oportuno que isso. Estou tomando pau porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Existe, sim, um nível de preservação no Brasil muito maior que os outros países. Nós temos a legislação boa, só estamos precisando ser mais eficazes na aplicação dessa política pública. Então, muito oportunamente, vai realizar lá em Rondônia, um enorme, mostrou para nós ontem, um belíssimo evento. Né? E aí, o que a gente conversava com ele? O quanto que este evento é estratégico para uma agenda. Então, também na conversa com o Dorani, tem várias dimensões de a gente falar de eventos. Né? Mas aí, para fazer o evento lá, o que ele falou? Falou, Bruno, o pessoal, você falou, não, aqui não tem estrutura, não tem mão de obra, não tem prestador de serviço, o trade não está maduro. O que ele pode fazer? Ficar esperando para sempre? Falou, eu vou fazer, até para criar o fato. Para a gente fazer a prova dos 9 e ver o que está faltando. E em faltando, o mercado se organiza. Está precisando, quem quer trabalhar ganhar dinheiro, né? Então, gente,
existe um vazio muito grande. O que o Brasil tem alguma coisa é feira agropecuária, uma aqui, outra ali no interior, mas ainda muito precária, porque ela acontece o quê? Uma vez no ano. Lá em Carangola, a terra do meu pai, uma semana em julho, em Divino é em junho. Então o setor não se estrutura. Então, trabalhar o mercado para mostrar o que é um evento, é um baita negócio que vocês têm. Essa é uma agenda estruturante, viu, Dorani? E eu vou falar um pouquinho rapidinho disso. Então, primeiro, vocês movimentam um monte de gente, um monte, não precisa nem falar que o Sebrae tem a ver com vocês. Vocês movimentam o trade do turista, são 52, 56. Desses 52, vocês devem envolver ao menos uns 60. Vocês vão achar além desse troço, né? Pois bem, brincadeiras à parte, vocês são fundamentais, enquanto setor econômico, né? Eu estive lá no Startup Summit agora, Florianópolis, não sei se vocês foram, o Doreni já falou para vocês, Florianópolis, uma semana, pouco mais, né? Por ano, vira um evento. Mostrei para o Marcelo lá de Rondônia, o projeto que Porto Alegre está fazendo já para novembro do ano que vem, veio nos pedir apoio, sobre inovação. A cidade vai ter 5 pontos e a cidade, de certa forma, é o evento. Envolve mais ainda, não é só o trade, é toda a estrutura da cidade. Vocês têm um poder de mexer com a economia muito legal. Mas vocês têm outros poderes. Aí, de novo, Doreni. Tem um projeto do Rio, quem conhece, é o Rio de Janeiro a Janeiro, já ouviram falar disso? Entendeu-se que o Rio não vai, a maior força do Rio não é o petróleo, até porque está lá no norte do Fluminense. A maior força do Rio é a história do Rio, a beleza do Rio, é o povo do Rio, são os negócios do Rio, é a cultura, enfim. E aí existe um projeto chamado Rio de Janeiro a Janeiro. É levantar o Rio de Janeiro, mostrando o que o Rio de Janeiro tem de bom e ativando o que o Rio de Janeiro tem de bom. Então veja, quem não quiser falar muito, o tamanho do problema que o Rio de Janeiro é. Alguém que conhece o Rio de Janeiro como nenhum de nós conhece, que é o Roberto Medina, nasceu lá, vive lá, trabalha lá, fala, eu estou convicto de que com eventos nós libertamos o Rio de Janeiro dessa situação. Nós vamos tirar, vou contar uma história rapidinho, a outra para vocês verem do que a gente está falando, ao poder do evento. Um conselheiro lá do Tribunal de Contas do Rio veio fazer uma palestra no Tribunal de Contas de Goiás, me contaram essa história. Diz que numa comunidade do Rio, os meninos fazem tornozeleira essas tornozeleiras de quem vai preso, é solto, de brincadeira e colocam no pé. Então, se alguém vai lá e compra a bolsa Louis Vuitton falsificada, para eles o valor é... Se o cara está brincando, diz que vai fazer tudo para comprar um verdadeiro depois. E comprar uma tornozeleira da verdadeira, ele sabe como é que faz isso, né? Fazendo mal para os outros. Então, o Medina acredita que em eleger outros valores para o Rio de Janeiro, os meninos vão jogar fora essas porcarias dessas tornozeleiras falsificadas deles e vão começar a querer o quê? A fazer transfer, a ter uma empresa de sonorização, a ter uma empresa de cenário, a fazer. Então, ele tem essa crença. A gente voltou a falar sobre essa. Olha o poder de nós vocês. Mas tem uma outra coisa. Olha a imagem de um país, olha a imagem de uma cidade, né? Tem um negócio chamado branding. Branding, em português é branding, né? Branding é a imagem. Não tem nada tão bacana para fixar imagem, para fazer branding de países, cidades, setores econômicos, do que um evento fera. Aí nós vamos falar de outra coisa por trás do evento. Design de eventos. Design de eventos. Qual a estrutura, qual o tema, qual é o formato, vai ser pitch, vai ser TED, vai ser arena, vai ter dança, enfim, dá para criar as coisas mais lindas do mundo. O Medina, não sabia, o projeto lá plantou 2.600.000 árvores na região amazônica, em áreas degradadas. Eu não sabia, ele mostrou um filme. Ele botou 200 pessoas numa Vitória Régia, que era uma balsa, e trouxe o Antônio Carreiras para cantar. Falei, rapaz, mas fala, não conta para ninguém. A imagem é um negócio impressionante, que todo mundo chorou, Bruno, todo mundo chorava, não parava de chorar, tão emocionado, para homenagear o meio ambiente. Então o evento tem capacidade de fazer branding, mas eu queria falar para vocês a coisa mais importante, onde a gente tem usado
Cada vez mais a gente está brigando no SEBRAE para a gente fazer do evento a força que o evento tem que ter. E vou contar um evento que a gente faz, chama Fomenta, Encontro de Oportunidades em Compras Governamentais para Micro e Pequena Empresa, em cima do capítulo que a gente fez, Doreni, na lei da preferência dos pequenos. Em 5 capítulos não preferência. Para a gente fazer isso, vamos olhar como é que os americanos fazem. Isso tem um evento chamado Outreach. Em Washington acontece com 6.000 empresas. Eles vão prospectar novos fornecedores. Evento. E aí nós fazemos esse evento. Primeira coisa que um evento faz, ele mostra que existe um tema importante. Fomenta encontro de pequenas empresas em compras. Opa, existe esse tema, ó, esse troço deve ser importante. Segundo, nós vamos fazer um evento. Vamos lá para Rondônia. O Confúcio era governador, foi nosso prefeito, empreendedor, já é senador. Mas suponhamos que tem um decreto lá agarrado. O decreto está agarrado e não sai a política. Ele vai, governador, nós vamos fazer um evento aqui, vai ter 1.200 empresários sobre compras governamentais. Sabe o que é decreto? Já foi para o senhor aí? Imagina o senhor assinar isso na frente de 1.200 empresários. Mas a gente faz isso direto. Isso não é um acaso, isso é uma intencionalidade. Vamos fazer um evento lá para arrancar o decreto. Aí nós pegamos o evento, levamos conhecimento não, levamos influenciador de opinião. Pode comprar de pequena empresa não, porque é legal. Nós levamos ministro do Supremo, não sei o que e tal. Aí pega aquela corrente contrária e faz assim, ao evento de novo. Isso tudo é verdade, a estrutura do evento é essa. Depois nós pegamos os empresários, não sabem fornecer, mostramos gente mostrando para eles que dá para fazer negócio, que ganha dinheiro. Depois nós recortamos o evento por setor. Aí o evento tecnologia de informação, o evento remédio, o evento material de escritório. Aí pega os órgãos públicos e fala, a gente compra assim, compra tanto, compra assim. Evento. E depois nós ainda pegamos essa turma e botamos em mesinha e fazemos rodada de negócio para aprender. Então, gente, evento é um instrumento potentíssimo, é muito forte. Então, Doreni, essa coisa, entender o que é na essência o negócio de vocês e construir um projeto estruturante, porque o Brasil precisa promover boas causas, o Brasil precisa juntar forças, o Brasil precisa organizar setores, mostrar agendas em eventos e mostrar a sua verdadeira face de um país desenvolvido, justo e próspero. Né? Vocês fazem evento pra caramba no Cicobi, lá direto, é feira lá em Espera Feliz e junta. Então, gente, o setor de vocês não é um setor qualquer. E aí eu queria, para irritar um bocadinho, tem situações em que a gente tem o direito de deixar passar. Não é trem não estou com vontade desses troços, não deixa passar. Mas tem situações em que a responsabilidade de pessoas, de negócios e de setores é tão grande que a gente não tem o direito de deixar passar. E eu vou atrever a dizer para vocês que vocês não têm o direito de deixar passar esse momento que o Brasil está vivendo sem chegar junto e chegar forte. Vocês são a liga de um monte de coisas, vocês vão revelar coisas que vão ser reveladas, entendeu? Vocês vão organizar setores, vão ser organizados. Olha o Nordeste, o óleo, vamos fazer, já tem um monte de evento bacana lá. Agora imagina se a associação de vocês constrói um mapa, calendário brasileiro de eventos, eventos festivos, eventos religiosos, eventos disso, eventos de negócio, e a gente faz uma inteligência nesse trem de posicionar o Brasil, onde que é a meca do design de móveis do mundo. Aonde que é? Você sabe? Feira Internacional de Móveis de Milão. É um evento. O mundo inteiro, né? Tinha Pitti Filati, tinha confecção, malharia. Pitti Filati lá em Florença. É assim. A economia responde bem a isso. Barretos, então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: o alcance do trabalho de vocês talvez seja muito maior. Agora, tudo isso é muito bonito, mas tem que ir lá fazer. E a gente só pode sonhar isso porque tem gente que vai lá e faz. Vai e faz, né? Do perestroika, né? Vai e faz. Pede desculpa, mas não pede licença. Então, vamos fazer. Vocês estão aqui, vocês estão bom, tem mais mercado.
E quanto mais vocês trabalharem, melhor o resto fica. É o paradigma da prosperidade que o Almada tanto fala. Para eu ganhar, ele tem que perder. Negativo. Quanto mais vocês ganharem, gente, quanto mais vocês ganharem, mais o Brasil vai ganhar, gente. Então queiram ganhar muito, sejam ambiciosos. Tá bom? E dizer o seguinte, Doreni, nós estamos doidos querendo sentar com vocês, desenhar isso nós juntos. Não trabalhamos sozinhos, faz oficina, fazemos evento, vamos fazer evento para fazer isso. A gente usa esses métodos ágeis, nós vamos fazer um evento com vocês. Pode ser nós mesmos ali, com a gente. Vamos sentar, focar, aplicar método ágil, entender qual é a realidade, onde a gente quer chegar, quais são, e vamos desenhar. Se vocês quiserem, o Sebrae está só esperando, tá? E vocês vão poder realizar tudo aquilo que só vocês podem realizar. Então eu queria dizer que fortaleçam a entidade de vocês, contem com o Sebrae e saibam que o desafio de vocês é bem maior do que vocês já perceberam. Qual a vantagem? O mercado também é. E aí, para a gente trabalhar para qualificar, capacitação, gestão, crédito não vai faltar, aqui ó, Cicobi está aqui. O Banco Central tem uma meta para o sistema cooperativista no Brasil. Hoje vocês estão com 8,3% de volume de crédito, né? Roberto, 28%. Na cabeça do Roberto Campos lá, né? Está 28%. Então eles querem mais que triplicar. Então, gente, setor não vai faltar dinheiro. Eu sou cooperado em 2 cooperativas, resolvo meus problemas, tudo, já falei com o meu gerente lá hoje, é por telefone. Por quê? Porque é confiança, né? Eu sou sócio lá, sou cooperado, sou dono, sou cliente. Então, gente, está tudo no jeito para vocês. Eu acho que não podia ter hora melhor, Doreni. De novo, a vida tem felizes coincidências. Então, eu não sabia que a entidade de vocês existia, para ser franco. Né? Por exemplo, Medina nem sabia. Medina, junto a outras empresas, e vocês têm 20 tantos anos. Né? Vou terminar com uma frase de Vitor Hugo: nada resiste à força de uma ideia cuja hora chegou. Tá bom? Conte conosco. Nós lembramos a todos que amanhã, às 9 horas da manhã, estamos pedindo a todos que cheguem pontualmente, porque nós vamos receber amanhã o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Vamos ter o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e do Entretenimento. Com a palavra, o presidente da ABRAP, para suas considerações finais, Carlos Alberto Chaulin. Quero finalizar agradecendo aos nossos 2 palestrantes, meu conterrâneo, e o Enio, muito obrigado. Eu quero aproveitar a fala do Bruno. Eu e o Doreni tivemos em Parintins, agora em agosto, e aquilo lá é uma universidade popular de design, de cenógrafos, de figurinos. O número é um número muito superlativo. Saem de Parintins, uma cidade, uma ilha no meio do Rio Amazonas, 20 mil pessoas durante o carnaval para trabalhar no Brasil inteiro. Então, a sua fala foi muito motivadora, a do Enio também, dizendo a nossa alegria de tê-los aqui conosco. Nos sentimos muito orgulhosos, nosso evento ficou maior e melhor com a presença de vocês. Muito obrigado, né? Pessoal, repetir o convite amanhã, como diz o nosso presidente Lúcio, 8h30, todo mundo aqui batendo ponto. Obrigado e até amanhã. Muito obrigado ao presidente da ABRAP, Carlos Alberto Chaulin. Nós vamos agora assistir mais uma vez o vídeo institucional da ABRAP, a Associação dos Produtores de Eventos do Brasil. Vamos acompanhar aqui no telão. Quando você vai a um evento, está em busca de diversão e emoção. Mas você sabia que enquanto você está se divertindo, o setor de eventos emprega muitas pessoas e movimenta a economia, gerando mais empregos que a indústria automobilística, por exemplo? Na contratação direta e indireta de fornecedores como hotéis, restaurantes, empresas aéreas, de ônibus, de estrutura, de seguranças, de equipamentos de som e luz, de engenharia, designs, gráficos,
gráficas, confecções, entre outras. Para um evento ser realizado, vários profissionais precisam ser mobilizados. Pessoas que amam e têm o evento como sua principal fonte de renda. A Brap, gerando emprego, renda e alegria. Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Juntos somos muito mais.